Aliás, este fórum é sobre a área metropolitana de Lisboa. Lisboa não era Lisboa se não fosse Almada, é a minha praia, literalmente. Aliás, está por aí a pessoa que toma conta da minha praia. Este primeiro debate vai ser um debate a sério. Portanto, nós vamos debater o alojamento local, é um tema polémico, é um tema que nos divide, que divide a sociedade, que divide a política, e eu gostava muito de ter a vossa participação. Portanto, gostava que começassem já a pensar nas perguntas que vão colocar-nos. Antes de começarmos o debate e antes de eu trazer aqui ao palco os nossos convidados, vamos ver um pequeno vídeo de enquadramento que ainda por cima está muito da atualidade, está muito ligado à atualidade, porque é sobre a intervenção da Aresp na Assembleia da República, na audição parlamentar, e também nos ajuda a perceber as mudanças que aconteceram nestes últimos dias e de que alguns podem ainda não ter tido nota mais recente, está bem? Portanto, eu já volto, vamos ver o vídeo e vamos começar o debate. O alojamento local tenha sido colado à habitação. Do nosso ponto de vista, não colocamos nem metemos a cabeça debaixo da areia. Se o regime do alojamento local tem que ser revisto, estamos totalmente disponíveis para avaliar essa revisão. Discordamos claramente destes impulsos legislativos sem avaliações prévias e sem estudos. Como sabem, a Aresp fez talvez o único estudo profundo e detalhado ao alojamento local, antes da última revisão ao alojamento local, que, se bem se recordam, quem estava aqui na altura, serviu de base para constituir a última revisão do regime jurídico do alojamento local. E lamento que desta vez não se tenha feito um estudo aprofundado do que é a realidade do alojamento local, porque nós estamos a tomar decisões com base em factos errados. O que nós propusemos várias vezes é que estamos disponíveis para avaliar, para voltar a ir ao mercado, perceber o que é que está no terreno e então sim, depois tomar as medidas corretivas que forem necessárias, porque a Aresp sempre esteve disponível para ajudar a construir e a melhorar. E, portanto, fizemos um conjunto de propostas de alteração para tentar mitigar os efeitos negativos das propostas que estão em cima da mesa. Antes do alojamento local, que é para a criação do pequeno emprego, do pequeno empresário e para a reabilitação urbana de um parque que estava completamente ao abandono, devido a desafins, restauração, por aí adiante, que tem também aqui um papel muito importante para a economia local e para potenciar outras pequenas empresas tão fundamentais para o nosso tecido económico. O alojamento local não contribui só decisivamente para um turismo mais juvenil nestas grandes cidades, mas também contribui decisivamente, e é importante referir isso novamente, para que grande parte das zonas de interioridade do nosso país, nomeadamente aquelas que não tinham qualquer tipo de procura turística, se pudessem desenvolver através desse contributo desses mesmos proprietários que reabilitaram casas, exploraram economicamente essas zonas e hoje fornecem alojamento local, e mantemos também nós disponíveis, na especialidade, a melhorar a nossa proposta para irmos ao encontro também daquilo que são as vossas preocupações. Muito obrigado. A grande questão aqui é que estamos a falar de 60 mil pessoas que se estimam que no fundo, que fiquem desempregadas com a implementação da medida do programa Mais Habitação e que realmente é um fator de grande preocupação para o país. O Sr. Doutor, há uns anos atrás, estou a falar sensivelmente 3 anos atrás, teve uma observação muito interessante e muito, digamos, muito correta, muito assertiva relativamente ao setor. Disse que mesmo com maior complexidade as pessoas não vão deixar de abrir estabelecimentos de alojamento local se tiverem procura. Vão fazer de forma escondida e não é por isso que se quer. Tem de haver equilíbrio, recomendo prudência e calma, não se pode estar sempre a alterar as regras do jogo. Os empresários precisam de estabilidade. É incrível como é que se legisla ou quer-se legislar sem ouvir realmente as partes mais interessadas e que realmente percebem realmente o que é que se está a passar no terreno. Portanto, se as empresas não existem para dar rendimento e para distribuir esse rendimento, ninguém faz empresas. Portanto, se as empresas são criadas para só dar impostos, fechamos as portas e, portanto, isto desincentiva o empreendedorismo e o empresário a ter empresas. Portanto, isto é aquilo que o Sr. Deputado quer ouvir. Portanto, isto é extinguir empresas, fecham as portas e dedicam-se a outra coisa. Todas estas medidas levam a desincentivar o negócio e, portanto,
Tão depressa foram criados, como tão depressa são desincentivados. Só que há aqui um pormenor muito importante, que nós não nos devemos esquecer, é que fomos todos nós que incentivámos estes empresários a criar estas empresas. E isto cruza com aquilo que o Sr. Deputado do Chega disse, é que nós não podemos estar constantemente na constância da inconstância legislativa, porque nós passamos a vida a alterar os quadros legislativos. Ora, agora invistam porque é importante regenerar as cidades, requalificar os imóveis, criar aqui uma dinâmica do comércio muito importante, porque as cidades estão a morrer, há insegurança, mas agora já está e, portanto, vamos parar e agora já não precisamos de vocês. Vamos lá ver. Houve um esforço tremendo para trazer um conjunto nem eram empresas na altura, um conjunto de informalidades para a formalidade. Foi por isso que se criou a lei, o esforço todo de todos os atores, e de repente estamos aqui a criar uma possibilidade para a informalidade, porque se houver procura, não vai deixar de haver alojamento local. Todo o esforço que foi feito, o esforço de todos, agentes económicos, Estado, toda a gente contribuiu para que de facto tudo ficasse dentro de um chapéu da formalidade. Isto é pôr em causa tudo aquilo que foi feito. Bom, com base um bocadinho nisto, mas também em algumas coisas que vamos falar desde o início, eu gostava de chamar aqui ao palco os meus companheiros deste debate, o Miguel Rodrigues, a Susana Peralta e a Clélia Brás. Já os vamos apresentar. Explicar só um bocadinho aquilo que aconteceu nesta última semana e as mudanças que houve nas propostas que foram feitas e as mudanças que aparentemente vão ser aprovadas, que ainda não se sabe bem. Então, a taxa especial que era de 35... Mais ou menos. Não, aqui estamos bem. A taxa que era de 35% na proposta inicial, a proposta agora é que seja de 15%. A maioria de 2/3 num condomínio para que não haja alojamento local nesse prédio, nesse condomínio. E a terceira, que é essa taxa não ser aplicável a casas isoladas e desde que a exploração não ultrapasse 120 dias por ano, o que parece indicar uma espécie de mudança em relação aos grandes empreendimentos e, de facto, aos pequenos proprietários e àqueles que são. Acho que estou a dizer tudo certo? Está assim, é isso mesmo. Vamos por partes, então. Apresentar-vos primeiro. Miguel Rodrigues é o sócio fundador e gestor do grupo Feels Like Home, que tem uma grande quantidade de gestão de apartamentos de pequenos proprietários também, além de ser ele próprio proprietário de vários alojamentos locais e outras entidades similares, não é? A Susana Peralta, que é economista na Nova SBE e que também fez parte de um grande estudo sobre habitação, precisamente, e que fez a ligação entre as duas questões na Fundação Francisco Manuel dos Santos. E a Clélia Brás, que é sócia e responsável nacional pelo Departamento de Imobiliário, em geral, não esta questão em particular, mas em geral, da Raposo Sá e Miranda e Associados, 20 anos de experiência e também um podcast, portanto está muito habituada a estes debates. Eu ia começar por pegar nas palavras da Ana Jacinto, porque acho que devemos começar pelo princípio e perguntar-vos aos três se acham que a questão do alojamento local está suficientemente entendida em Portugal para que nós possamos tomar decisões já sobre ela, sendo ela tão complexa e juntando tantas questões como as questões sociais, as questões da cidade, as questões da habitação, as questões do turismo, as questões da própria propriedade. Acham que era preciso fazer mais algum estudo sobre isto? E se é preciso, o que é que nos falta saber? Podemos começar por este lado já agora. Bom dia e obrigado pelo convite. Eu acho que o alojamento local, eu criei o alojamento local, esta empresa fez lá então há muitos anos atrás, foi na crise passada. 2009? Sim, 2010, porque assim, até fruto da outra crise e tinha a ver com a minha área de formação, e nessa altura havia uma grande, outra vez, imigração de pessoas e nessa altura eu tinha feito pequenos, então criei, só para dar um contexto para perceber que estamos outra vez, e criei a Feels Like Home exatamente porque queria permanecer a viver em Portugal e a alternativa era ir para os países desenvolvidos fazer cursos de caminhar de formação. E desde essa altura até hoje, o que eu tenho vindo a assistir,
ao longo destes 11 anos, 12 anos, é permanentemente alterações a este setor de atividades do alojamento local. Alterações legislativas, alterações de percepção das mais variadas pessoas, e eu acabo por ter, aqui ao longo da atividade da Filozacam, acabo também, como me interajo com muitas pessoas, acabo também ter uma perspectiva didática em relação às inúmeros contactos que temos Portanto, faz o seu próprio estudo do mercado, digamos assim. Nós já temos um portfólio bom para poder tirar algumas conclusões. E o portfólio é um portfólio que também é flutuante. Portanto, ao longo destes anos todos, nós conseguimos fazer alguns testes relativamente ao que é o alojamento local e conseguimos tirar algumas conclusões dentro do que é a nossa atividade. E com base nisso, cada vez que interagimos com algum agente, ou pessoas, ou área geográfica, né, acabamos por também transmitir o que é a nossa opinião relativamente ao alojamento local. Agora, o negócio evoluiu bastante ao longo destes anos todos. Eu acho que grande parte das pessoas sabe o que é alojamento local, sabe os impactos do que é alojamento local. Relativamente a estas medidas recentes, eu acho que há muito desconhecimento. Certo. Desconhecimento de quê? Das medidas em relação ao mercado ou do mercado em relação ao... São medidas que não estão sustentadas com a realidade do mercado. Há falta de estudo relativamente ao mercado. Ok. Susana? Sim, já está. Então, bom dia. A resposta tem sempre que ser não, nós não sabemos o suficiente, porque nós não sabemos o suficiente sobre absolutamente nada em Portugal. Não há nada, não há nenhuma área da política pública em que se façam os estudos necessários e em que as políticas sejam apoiadas na evidência. Eu acho que há áreas mais problemáticas do que outras. Acho que, por exemplo, sei lá, áreas onde há muito mais informação para se tomar boas decisões, porque se elas são tomadas ou não é diferente, mas, por exemplo, na saúde, certamente essa informação existe. Na habitação em geral, não é só no alojamento local, nós sabemos nada em Portugal, é um desastre completo, ou seja, nós não temos, por exemplo, eu própria que publiquei 2 artigos acerca da questão do alojamento local, eu não existe uma base de dados daquilo que nós chamamos de microdados, que é o standard, que é assim que se fazem todos os estudos sobre habitação em todos os países minimamente decentes, ou seja, em que a unidade de observação é casa a casa, e é casa a casa com o preço de transação, não é com o preço da oferta, portanto não pode ser scrapped de um site qualquer com preços de oferta, porque esses não correspondem aos preços de transação, e com várias características das casas, num típico estudo mais ou menos razoável deste mercado da habitação, inclui não só a área, o número de quartos e não sei o quê, mas inclui, por exemplo, a exposição solar, se ela não tem varanda, se ela não tem vista, porque isso tudo tem impacto na valorização das casas. Pronto. E, portanto, nós não temos, esses dados simplesmente não existem neste país para serem estudados. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém, porque o Estado, pronto, vai começar, na verdade hoje em dia eu aliás tenho um projeto com a FCT, financiado pela FCT, para começar a explorar microdados tributários, portanto da autoridade tributária que estão disponíveis no INE para fins de investigação, em Save Center e não sei o quê, onde já temos os dados do IMT, mas a base de dados do IMT tem lá os preços de transação efetivamente, mas não tem todas estas características das casas. E depois nós temos os agentes, designadamente os agentes do mercado, as intermediárias, que têm esses dados, e depois a Confidencial Imobiliário, que é um parceiro de investigação meu e com quem eu tenho uma ótima relação. Isto não é uma crítica, eu acho que assim, há um problema institucional no país, nós não temos esta cultura de fornecer dados, mas de facto os dados que eu consigo comprar a preço de amigo e com uma ótima relação enquanto investigador com o Confidencial Imobiliário, são dados que vêm por freguesia e depois dentro de freguesia por tipologia, mas quer dizer, as médias são muito limitadas. Portanto, nós temos esse problema de falta de dados para nós académicos que temos interesse nestes temas, podemos fazer estudos mais que fará a decisão política. Mais robustos, não fazem ideia nenhuma, mas não é só isso, não fazem ideia nenhuma, agora era a resposta à tua pergunta, mas não é só isso, por exemplo, nós não sabemos. Obviamente o mercado da habitação é um mercado que tem uma oferta e uma procura, não é um mercado como os outros, não é um mercado industrial, não é como os iogurtes que nós podemos reproduzir ad eterno a produção ou da roupa, é um mercado muito diferente e desse ponto de vista é natural que seja regulado
e há um problema evidentemente de competição pelo uso do espaço, e o espaço é sempre limitado, até um mercado muito especial desse ponto de vista. Do lado da oferta, há, por exemplo, enormes estrangulamentos, todos nós conhecemos casos anedóticos, não é? De estrangulamentos do lado do licenciamento. Não há dados sobre os estrangulamentos no lado do licenciamento. Não há dados sobre... Não existe. Peçam à Câmara de Lisboa. À Câmara de Lisboa e à do Porto e às outras todas. Eu estou a falar da de Lisboa e a da Almada, certamente. Qual é o tempo médio de licenciamento por diferentes segmentos de mercado, por diferentes tipologias, enfim, se for um empreendimento, se for uma casa isolada, se for um prédio em reabilitação, qual é o tempo médio, qual é o tempo máximo e onde é que estão os gargalos da coisa, não é? Onde é que aquilo... As câmaras não sabem isto, quer dizer, como é que o governo se põe a legislar sobre a habitação sem perceber estes entraves que estão, por exemplo, do lado da oferta, mas eu podia falar de outros. Portanto, eu acho que a resposta a essa pergunta é um sonoro não. Agora, eu acho que isso não é uma razão para nós, infelizmente, enfim, eu também gostava de viver noutro país, mas eu acho que se nós tivéssemos que andar à espera em Portugal para legislar com evidência mais ou menos sólida, então mais valia fecharmos o governo. Portanto, eu não acho que isso não seja uma razão para se avançar com a legislação. Certo. Claro. Até porque, só mais uma coisa, porque não fazer nada é escolher um lado, não é? Claro. Ou seja, o status quo beneficia alguns interesses, pronto, e portanto, enfim, eu sou cética de legislar um bocado sem saber muito, mas há coisas que sabem, e há evidência internacional, já agora, que é de alguma forma transponível para Portugal. Bem, antes de mais, muito bom dia. Cumprimentar os meus ilustres colegas de painel e a Catarina por estarem presentes, e estava-vos a ouvir com atenção, e realmente, obviamente, agradecer à Aresp por me ter convidado, porque é um risco me ter convidado. Isto porquê? Porque nós estamos aqui numa troca de ideias e agora vou gracejar um pouco que se o Governo nos tivesse consultado todas as associações que estão aqui, se calhar não teríamos um pacote de habitação que surgiu e que, como vê, tem evoluído em sucessivas alterações e, muito sinceramente, no dia 19 de julho, acho que ainda ninguém vai saber efetivamente qual vai ser a redação que vai ser aprovada. Vamos ver. Isso é o que eu estou a dizer, ninguém vai saber, não é? Até porque, e eu, que sou uma otimista por natureza, espero muito bem que, por falta de uma série de formalismos que não foram atendíveis, não foram ouvidas todas as associações aqui em debate e que deveriam ter sido, e para mim isso é um fator que, se calhar, se tivesse acontecido, as situações não estariam onde estão hoje. E eu, como digo, eu sou otimista e sinceramente acredito que exista um presidente no nosso país que vá tomar uma decisão que não seja a decisão que muitos esperam, pese embora a maioria. Contudo, eu sou advogada, eu estou no terreno, eu trabalho com os condomínios, sempre foi a panagem da minha sociedade, muito também por incentivo da minha parte, fazer várias formações, quer seja nas mediadoras imobiliárias, quer seja nos imotólogos, que há bocado a Catarina está a dizer que o podcast é nos imotólogos, e vivo de perto todas estas questões, e isso ainda um bocadinho ao encontro daquilo que a Catarina me estava a questionar. Eu lembro-me que aqui há 2 anos atrás eu escrevi um artigo em que dizia: o alojamento não é consensual. E eu acho, sinceramente, que ele até é muito mais consensual do que as pessoas pensam. E para além disso, o que eu não posso admitir é que ele sirva de desculpa a uma situação que é iminente e que é no país e que ninguém põe em causa, que é a habitação. Isso é o que está errado. Porque, efetivamente, o alojamento local, da parte prática, neste caso, da minha sociedade, há um conhecimento, porque nós próprios damos essa formação a todas as empresas de gestão de condomínio, vamos às assembleias de condomínio, mas tudo o resto, efetivamente, há aqui várias omissões e, portanto, também temos que saber para o caminho que nos vai levar. E, nesse sentido, o caminho, obviamente, há aqui uma evolução, vamos falar disso, Catarina, mas eu acho que, acima de tudo, falta precisar, porque, efetivamente, a lei existe desde 2024, e nós temos que saber precisar, porque se calhar não estávamos assim tão mal
como achamos que estávamos. Para começar por si, para a questão seguinte e para aquilo que eu acho que nós devíamos falar, que era sobre a lei que já existe e que, pergunto-lhe, tendo havido evoluções, ou seja, eu acho que houve em 2014, 2018 e 2020, já houve 3 tentativas de regulação ou regulações mesmo diferentes e de diferentes níveis. Quando a Lia, é assim que funciona, não é? Quando a Lia diz que é mais consensual do que se pensa, está a dizer exatamente o quê? Essa é a primeira pergunta. E na base desta, a outra, que é a legislação não é aplicada, é isso que se sente, é isso que se vê, ou seja, a fiscalização não existe. Qual é a situação que leva a que diga que se calhar não é preciso mais, o que é preciso é aplicar esta? Aplicar e melhorar, porque reparem, a legislação data de 2014. A primeira? A primeira. E, portanto, posteriormente, até por acordos do Supremo e da relação em 2017, em 2018, que até se prendiam com a questão da licença, portanto, da propriedade horizontal, nem propriamente os municípios se entendiam. Repare, se eu quisesse fazer um registro da AEL no Porto, eles diziam, olha, você tem que ter uma licença para serviços e outra para habitação. Se eu chegasse a Lisboa, diziam, olha, é para habitação. Estou-lhe a dar este exemplo. E, portanto, há acordos, por exemplo, do Supremo Tribunal de Justiça em 2017, que vai dizer isso mesmo. Não. O AEL é perfeitamente compatível com uma licença de habitação, certo? E depois, em 2018, vem o acordo dizer, não, tem que ser para serviços. Mas aí temos que ter aqui uma noção de que é assim, é para serviços, mas é comercial, há aqui uma vantagem comercial, mas os impostos são distintos, etc. Portanto, para vos dizer que chegamos ao acordo uniformizador, por exemplo, e o acordo uniformizador, e há aqui um mito que se tem que desmistificar, que é o acordo uniformizador não é lei. O acordo uniformizador de 2022 é um acordo que foi, obviamente é um uniformizador, mas foi baseado numa situação em concreta, que tinha a ver com o alojamento local dentro de um condomínio e que foi posto em causa o incumprimento das regras de utilização desse próprio condomínio e, em bom rigor, muito provavelmente, posto em causa os princípios constitucionais do sossego. O que é que depois começou a acontecer? Deparam em presidir assembleias de condomínios a dizerem, não, isto é assim porque isto é lei, não é lei. Isto tem que se pôr uma ação e a situação, obviamente, tem que ser igual àquela que está a ser apreciada. Okay, então chegamos à conclusão que sim, que é preciso uma lei que uniformize. Claro, mas só para terminar, Catarina, sim. Só, por exemplo, em relação à majoração dos 30%. Em 2014, isso nem sequer existia. Não é? Em 2018, aparece essa majoração. Isto para quê? Para haver aqui um equilíbrio. E eu acho que esse equilíbrio, no sentido do desgaste, do imóvel, etc., era perfeitamente aceitável. Mas repare, em 2022, o próprio artigo 1420, não estou a tentar não ser leis, mas pronto, para perceberem. O que a gente já percebeu é a confusão. Não, e não só, é porque em 2022 vem dizer que então já não é preciso 2/3 para aplicar essa majoração, o que quem está no condomínio sabe perfeitamente que a gente nem um quarto consegue para iniciar uma assembleia de condomínio, quanto mais 2/3, portanto, pronto. Então passámos para a maioria, certo? Passámos para a maioria em 2022. E isto, obviamente, por isso é que eu digo, eu não estou a dizer que não precisamos, passo o pleonasmo, precisar efetivamente aquilo que temos e melhorá-lo, porque, obviamente, a mim como advogada interessa-me ter uma zona cinzenta, não é? Portanto, mas se nós pegarmos naquilo que tem sido a evolução e que tem sido o acomodar do legislador vis-à-vis um equilíbrio entre o AEL e os proprietários, se calhar não estávamos aqui a discutir situações que vamos ver mais à frente que ainda vai ser pior, porque se vão por questões completamente impraticáveis. Por exemplo? Um pequeno exemplo, só para terminar. Vou-lhe dar um exemplo. Então, nos termos do artigo 6 de Samória, não vai falhar, por causa ficou excepcionada a sazonalidade nos 120 dias, certo? Certo. Mas o número 9 diz que os cancelamentos, não é, podem ser feitos com. Agora, peço desculpa, agora já não é maioria simples de permilagem, nunca se esqueçam que é de permilagem, não é quem está na Assembleia. Claro. Agora é de 2/3, certo? Certo.
Então, e os 120 dias também se podem cancelar? Percebem? Ou seja, eu percebo que nós queremos seguir um caminho e eu não estou a desfavor desse caminho. Só que a litigância vai ser mais que muita, porque depois o que é que vai vir a seguir? Parece que quando estávamos no Covid, saiu um decreto-lei, depois a seguir saía outro a retificar aquele. Isto vai ser impraticável, mas quando chegarmos lá mais à frente vocês vão perceber outras coisas ainda mais gritantes. Miguel, há uma questão que a sua visão é de dentro do setor, portanto eu vou apelar sempre a isso, não é? Estamos a falar de pessoas que estão desse lado, não é? Digamos assim. Em Lisboa, por exemplo, viu-se, quando foram impostas restrições em determinados bairros, freguesias mais bairros, houve uma corrida às licenças e a possibilidade ou não, e é isso que eu lhe queria perguntar, de aumento da ilegalidade. Ou seja, o que eu lhe pergunto é, a sensação no mercado neste momento é aquilo que se dizia naquele vídeo, que é, enquanto houver procura vai haver oferta, seja ela como for, ela vai, é tipo a água que passa pelos cantos todos onde ela pode ir. O que é que está a sentir no mercado? Lisboa tem uma particularidade, é mais difícil a legalidade em Lisboa. Já ouvi alguns casos de haver, mas, por exemplo, extrapolando isso, por exemplo, para o Algarve, é fácil cair na legalidade e eu não tenho dúvidas, como há bocado havendo procura, ela vai cair na legalidade. Voltamos àquele tempo do Zimmer, Rum e companhias. Que foi tudo o que esta legislação trouxe toda essa ilegalidade para a Algarve. Em Lisboa acho um bocado Qual é a razão que acha que em Lisboa não acontece? Ou no Porto, julgo eu, será igual? Eu acho que nos centros urbanos é mais difícil, porque eu acho que mais rapidamente, ao impor este pacote de mais habitação, mais rapidamente vamos cair nas casas ficarem vazias. E eu não tenho qualquer tipo de dúvidas que este problema das restrições de alojamento local não vai resolver o tema da habitação, não só pelas localizações, como também pela tipologia das unidades que estamos a falar, mas acho que da nossa experiência, acho que a ilegalidade vai se acentuar nas zonas, tirando Lisboa e Porto, basicamente, porque são zonas urbanas e acho que é mais difícil. Não estou a ver. Acho que Lisboa vai ser imóveis vazios. Então essa questão das licenças ficarem não usadas, é isso que está a dizer? Isso também está previsto na lei? Está previsto que se retirem as licenças quando elas ficarem não usadas. E eu não ouvi falar de nenhuma mudança nessa legislação. Em Lisboa, para que a pessoa que faça, lá está, aquilo que está a dizer, que eu acho que este pacote não tem o mínimo de estudos por trás. Em Lisboa, na Grande Lisboa, estamos a falar, andar para aí à volta de 50% das licenças que não são utilizadas. Agora já? Agora. E porquê que não são utilizadas? Porque antigamente, como estava a dizer, uma pessoa, o processo de haver áreas de contenção em Lisboa foi progressivo. Sim, claro. Começaram por áreas, e portanto houve uma altura, como disse há bocado, que quando as pessoas ouviam, olha, vai entrar mais uma área de contenção, tiravam licença só para saber se amanhã não precisa fazer alojamento, eu faço. Mas essas licenças que diz que não estão a ser utilizadas não quer dizer que as casas estejam vazias. Não quer dizer que as casas, isso eu já não sei, mas não quer dizer que as casas podem estar num tipo de arrendamento. Pois, e que no fundo isso essa parte A única coisa que nós sabemos é, nós analisamos via anúncios de booking, fazendo o cruzamento desta informação, conseguimos mais ou menos perceber que na Grande Lisboa, grande parte delas não está ativa. Estou a falar de apartamentos e moradias. Depois há a questão das guest houses Isto agora só para acrescentar. Super rápido. Mas é super rápido, vou dizer porquê. Porque essa é a grande questão dos conceitos imprecisos que temos e que vamos ter grande dificuldade. O que é inatividade? Pois. O que é inatividade? A inatividade nós temos que ver. Então, se durante 3 meses, 120 dias é sazonal, isso não quer dizer que tudo o resto é inatividade. Até porque é sazonal. Portanto, pode ser no verão e na primavera e depois não no inverno, porque não há procura. E é isso que são conceitos completamente imprecisos que vão aparecer e que nem consegue desmistificar, mas para mim ainda bem.
É litigância, é o que eu quero. Mas a verdade é que é esta. O que é inatividade? Qual é o conceito da inatividade? Susana, o outro dia falaste no teu Twitter sobre essa questão da inatividade ser importante para uma das questões... é possível. Sobre essa questão da inatividade ser fulcral para a passagem... Porque no fundo é isto que está em causa, não é? O que está em causa é um melhor negócio, pode ser um melhor negócio, aparentemente alugar em alojamento local do que alugar para habitação. E, portanto, as pessoas podem retrair-se enquanto a lei não muda, enquanto o mercado não muda, etc. E a ideia de retirar licenças quando há essa inatividade pode ser um dos pontos fulcrais para essas casas virem para o mercado. Falou-se aqui muito desta questão, que é totalmente justo, e agora peço a tua resposta baseada no estudo que vocês fizeram, é totalmente justo fazer depender a questão da habitação da questão do alojamento local no centro das cidades? A resposta a essa pergunta é sim, é completamente justo. Ou seja, o alojamento local compete por espaço que é escasso. O espaço é escasso em todo lado, e ele é especialmente escasso onde há mais pessoas a viverem menos espaço. E como nós, por escolhas políticas que eu não contesto, não queremos, por exemplo, construir em altura, e eu certamente não votaria num candidato à Presidente da Câmara de Lisboa que quisesse construir prédios de 10 andares em Alfama, mas se ele ganhar democraticamente também não iria certamente, não passaria a luta armada, vamos dizer assim. Mas quer dizer, essa é a nossa escolha democrática, é um consenso enorme a nível europeu, e temos até instituições supranacionais que classificam a Unesco. Quer dizer, acho que esse não vamos debatê-lo, acho eu. Mas eu sou de pessoa, estou sempre aberto ao debate democrático de quase tudo, e certamente desse também. Mas quer dizer, portanto, o espaço é escasso, até é evidente que o alojamento local, cada casa que vai para este mercado do alojamento local sai do mercado residencial, pelo menos temporariamente, dos residentes de médio e longo prazo, pelo menos temporariamente. E, aliás, isso viu-se na Covid, porque o outro estudo que eu tenho sobre alojamento local, com os meus jovens coautores, João Pereira dos Santos, Eduardo Gonçalves e, neste caso, também a Mariana Batalha, nós olhámos para o impacto da Covid, ou seja, da enorme... O turismo parou, a verdade é secou, quer dizer, a torneira secou, quando olhamos para os números, secou. E, de facto, houve uma transição de várias casas para o segmento residencial, portanto, de contratos de arrendamento de diferente duração, e houve uma diminuição das rendas. Portanto, isso observa-se, quer dizer, eu acho que não vale a pena... eu não vejo muito bem, para mim é evidente. Agora, também há outras evidências que são as seguintes. Em primeiro lugar, eu compreendo o que o Miguel diz, e aliás nós mostramos isso em ambos os nossos trabalhos acerca do alojamento local, que de facto o tipo de imóvel, o tipo de bem que as pessoas procuram no alojamento local é raramente, enfim, são casas, o Miguel sabe isso melhor que eu, mas mais pequenas, tipicamente, e portanto não são necessariamente casas que muitas pessoas, ou seja, não convém a todas as pessoas para todo o tipo de ocupação residencial. E depois tem outras características que lá está, eu não apanho nos estudos por não ter os dados que eu queria ter, mas por exemplo eu vivo em Alfama, portanto sei exatamente o que estou a falar desse ponto de vista da observação anedótica, que é vários alojamentos locais que estão basicamente em caves. E, portanto, a pessoa pode perfeitamente viver lá 3 ou 4 dias ou uma semana. Agora, viver lá de maneira permanente, eu vejo-os de manhã agora, não é? Com as portas abertas de manhã, e olhas lá para dentro e vês as pessoas basicamente a sair da cama para apanharem ar. Tudo bem, eu sou extremamente liberal nisso tudo, acho isso tudo fantástico e continuo a gostar disso. Aliás, deixa-me interromper só para fazer uma pergunta que é mesmo de uma observação participante quase destes 2 anos de mensagem, que é: há em Lisboa uma questão importante nesta relação com o alojamento local, que é as nossas zonas que são históricas e que são, portanto, turísticas também, ou seja, históricas, turísticas, têm uma terceira característica que as coloca tipo na linha da frente do alojamento local, que é as casas são invivíveis. Eram casas muito pequenas, quase insalubres, muitas delas, e portanto estavam prontinhas para serem apresentadas no mercado que é exatamente isso que eu estou a dizer, não é? São casas onde tu consegues, que hoje em dia estão recuperadas e tal, mas quer dizer, a luz não aparece, não é? O sol não vai lá bater, portanto,
E portanto são boas para tu viveres uma semana, mas não são boas para viver a médio e longo prazo. Portanto, eu também sou bastante sensível. Há uma segmentação, há um segmento de imóveis que é muito mais propício para ser ocupado para alojamento local do que para ser ocupado para habitação. E eu também acho outra coisa, eu acho que nós andamos sempre muito focados no alojamento local e aquilo que nós mostramos nos nossos trabalhos é que exatamente o impacto vai sobretudo em casas mais pequenas, portanto, que tem a ver com esta segmentação a que o Miguel aludiu, e obviamente não explica a quebra de crescimento no preço que nós identificamos nas zonas congeladas de Lisboa, na primeira zona de contenção de 2018, não explica minimamente o boom de preço do imobiliário que houve em Lisboa. Portanto, há outros elefantes na sala, e que eu também acho que este foco excessivo no alojamento local não é muito honesto desse ponto de vista. Quer dizer, há outros elementos na sala que são, por exemplo... Eu podia pôr uma questão que é, será que este foco no alojamento local por parte de políticos que andam há anos sem fazer nada em relação à habitação não tem a ver com essa má consciência? Eu não sei, eu não sei. Não sei, mas eu acho que há, quer dizer, os ganhos que há a fazer no imobiliário, por exemplo, por venda de imóveis a não residentes. Eu recordo que em Lisboa, segundo os últimos, já deste ano, o preço por metro quadrado pago por não residentes era 5.294 versus 3.643 por residentes fiscais. Obviamente parece-me que há aqui muito dinheiro a ser ganho portanto eu acho que há interesses fortíssimos a defender isto, há os vistos gold e não sei o quê, e atenção, também é muito importante dizer isto, estas pessoas que pagam preços elevados pelas casas são super bem-vindas no nosso país. Eu não tenho nada contra estas pessoas. Agora, nós temos um problema de lhes oferecer benefícios fiscais, temos um problema de lhes estender tapetes vermelhos, como por exemplo os vistos gold têm uma série de outros problemas que agora também não vale a pena estar aqui a falar, e tem outro problema que me parece bastante grave, que é quando as pessoas adquirem o imóvel apenas como bem de investimento e resolvem que nem vivem lá nem arrendam aquilo. Isso é um problema enorme. Exato, aliás, já há 700.000 fogos devolutos em Portugal. Não, eu nem estou a falar dos devolutos, estou a falar dos outros, que as pessoas compram como reserva de valor, e que muitos não estão devolutos. Quer dizer, isso não pode ser, ou seja, eu repito, isto parte tudo de uma premissa que é a seguinte: o espaço é escasso e nós temos o direito democrático de legislar sobre o espaço, e eu não me parece que venha aí o PREC e de todas as maneiras. Quer dizer, Portugal tem no contexto europeu um mercado habitacional especialmente subregulado relativamente aos restantes parceiros europeus. E, portanto, é normal haver limitações ao uso da propriedade privada em espaços congestionados quando nós temos uma quantidade de casas vazias, e isso, por exemplo, é algo que nós não fazemos. Eu não estou a falar dos devolutos, estou a falar de pessoas que adquirem os bens como bens de investimento e que nem sequer lá residem. Portanto, eu acho que o alojamento local não é certamente o único culpado disto, e não gosto de ver não gosto de ver, e tenho uma percepção muito... eu acredito mesmo que há interesses do outro lado que são muito mais poderosos do que os do alojamento local, mas também não acho que o alojamento local seja inócuo. Eu só queria dizer uma coisa, esta história do Covid que a senhora estava a dizer, como está a dizer, quando começou o Covid, que eu lembro que foram pessoas no dia princípio de março, está lá o nosso sistema, ele era 12 de março. E a 12 de março foi o primeiro caso. 2 de março foi o primeiro caso. No início eu só ouvia cancelamentos, parecia chover cancelamentos. Aí nós, como estava aqui alguém a dizer, passámos de uma receita super estável, como vos digo, para zero, com salários, na altura tínhamos 150 funcionários, teve que ficar assim a coisa. Passado um tempo, começou a fazer uma outra inspeção, e ver o que é que fiz errado, e temos que começar a andar para lá. E uma das medidas que nós já tínhamos foi fazer uma coisa que hoje em dia está muito aí na moda, que é o chamado arrendamento de média duração. Que são arrendamentos que normalmente não é tão... Não, digitais. Pronto. Tem tudo, aquilo mas não digitais, divórcios nessa altura era semanal. Só que eu barreira um bocadinho, a ver se um amigo meu a dizer, se calhar arranjo uma casa, pronto, eu percebi logo o que ele estava a falar. Sem fazer juízo de valor, claro. Eu vou-vos dizer que há uma data de áreas em Lisboa que nós forçávamos o arrendamento para as pessoas viverem e não iam. Leia-se Alfama, leia-se as Baixas, e todos os apartamentos que nós tínhamos em zonas também são residenciais e consolidadas, e apartamentos
mais adaptados à nossa realidade, colegas, Marquês de Pombal, Saldanha, Campo Pequeno, Campo Grande, Campo de Ourique, todos esses apartamentos foram assim. E isto é preciso ter em consideração, porque eu não vejo, não estava a discutir, chegou lá, um quinto andar na rua do Ouro sem elevador. Eu vivo num eu sou meio de uma família numerosa e vivo num quinto andar sem elevador. Mas não há muitas pessoas a desde que, portanto, sim, mas existem, a verdade é que existem. Não há muitas pessoas, mas quer dizer, eu acho que isso não é um argumento, porque basta uma para ser ocupado por uma família em vez de ser ocupado. Aquilo que o Miguel está a dizer é uma coisa engraçada, que é, se calhar as zonas de contenção deviam ser outras. Ou então revistas. Eu aí, se calhar, vou aqui, eu sou mais. Eu acho que durante a época do Covid, já fruto destas transições, o mercado arrumou-se muito. E hoje. Sim, arrumou-se. Se calhar hoje não havia muito alojamento local entre campos, não havia muito alojamento local. Eu vivo em Campo de Ourique, não vê lá muito alojamento local. Pode ter lá muitas licenças, mas não vê lá muito alojamento local. Okay. Não vê muito alojamento local no Saldanha. Não vê. Então, lá está, não temos dados. Houve um equilíbrio da receita do alojamento local versus vamos aqui, às rendas de mercado, e as pessoas acabam por tomar opções de ir para o arrendamento tradicional. E se me permitem, só pegar aqui uma coisa que a Sônia estava a dizer, que eu acho que é importante, e nós não podemos esquecer. O maior parque habitacional, o maior senhorio em Portugal é o Estado. Sim, aliás, essa é que é a verdadeira realidade. E nós temos aqui uma realidade que se confunde, e até porque, obviamente, aqui não querendo entrar num arrendamento coercivo, porque nem equaciono que isso vai acontecer, mas reparem, estas medidas todas têm um impacto daqui a 2 ou 3 anos e, portanto, não resolve nada. Mas se o Estado pegasse e reabilitasse aquilo que já está estruturado, se calhar, isso serviria perfeitamente para resolver a questão da habitação e não andar a usar estes códigos proprietários como não é. E aliviar, obviamente. Claro, mas então não ponham o ónus no alojamento. Até porque muitos dos edifícios do Estado no centro da cidade padecem destes problemas de que... Claro, mas é muito mais fácil do que pegar nas pessoas e obrigá-las, entre aspas, a fazer outras coisas. Não acho nada. E muito imputar essa responsabilidade a ele. É a minha opinião. Eu acho que nós temos o direito de legislar acerca das casas vazias. Acho que isso pode ser, mas por exemplo, também há um agravamento que é previsto, um agravamento de IMI, pronto, e mais uma vez do qual nós não sabemos nada, não sabemos, é que nem sabemos quantas casas é que estão ao abrigo desse agravamento de IMI, se tínhamos ou não tínhamos que o agravar ainda mais. Agora, esse tipo de regulamentação, de não deixar haver casas vazias, ou em todo caso de haver um agravamento fiscal, mas substancial, que dói mesmo, para impedir que haja casas vazias, é comum nos países europeus. Comum sem licenças, certo? Sim, sem nada a ver com o alojamento local. Mas é isso que eu estou a dizer. Ou seja, se calhar é o melhorar a legislação, aplicá-la duramente, e não estarmos aqui a falar em alterações que vão ser impraticadas. Este debate não é sobre habitação, esse é o que se segue. Queria, antes de passar a palavra ao público, perguntar-vos, no vosso entender, e peço-vos para o fazerem de acordo com o vosso ponto de vista, porque o vosso ponto de vista está aqui representado por vós e isso é importante, o que é que para vós seria importante nessa legislação, nessa organização, nessa mudança do mercado, ou está bem assim? Assim, neste momento acho que não se devia mexer em nada. Acho que tem que estudos que deem sustentabilidade a decisões suas. Há bocado estavam a falar aquela história dos condomínios. Em Lisboa, há a Câmara de Lisboa, e funcionou connosco, dos condomínios reclamarem junto da Câmara, e depois vai alguém da Câmara lá historiar e ver se a história é mesmo assim e por aí fora. E isso estava a funcionar bem. Portanto, não era preciso estar outra vez a proibir os condomínios, de ter a possibilidade de caducidade das licenças, quando havia um sistema que estava a funcionar bem, por exemplo. Agora, a mim o que me parece desta questão, deste pacote mais habitação, agora falando no caso em concreto do alojamento local, eu acho que vão penalizar brutalmente o alojamento local sem ter provado um estudo. Vão voltar. E depois está a falar da taxa? Não só da taxa, estou a falar da taxa, da produção de licenças, desta história dos condomínios, e depois estão a tratar isto por atacado. Eu nem consigo perceber ainda como é que o Algarve não vem com canhões para Lisboa apontados à Assembleia da República, de uma geografia que depende, em grande parte, do turismo e do alojamento local, que era uma coisa altamente, há uns anos atrás, completamente ilegal, toda a gente se lembra
falar à Claro, senhora toda a Vitória gente para alugava arrendar uma a casa, casa, não sei claro. o quê. Uma coisa que hoje em dia, para o Estado é bom, tem mais impostos, tem aquilo mais regulado, pode ser mais regulado, menos regulado, pode ter regras para puxar Melhor a nível aplicadas, passivo. claro. Pode, mas a verdade é que é um caminho que se começou há uns anos atrás, até esta parte, pode ser melhorado sim, mas tem que ter provados estudos e isto não pode ser tudo trabalhado por atacado, na minha opinião. Mas pronto. Suzana. Não, o facto de ser por atacado parece-me de uma evidência, ou seja, o alojamento local, eu devo recordar que quando começaram estas coisas das plataformas, chamava-se economia da partilha, portanto a ideia era share economy. Por isso é que chama... A ideia era precisamente que se eu tenho uma casa no campo que só uso meio ano, de vez em quando vou lá, que no fundo, e isso é bom, no fundo faz parte desta ideia de não permitir que a casa fique vazia, porque realmente o espaço é limitado, também há custos ambientais de construir casas de férias e de campos, e depois nem toda a gente tem dinheiro para isso e não sei o quê. E portanto, a ideia era essa, e obviamente que não se pode legislar de maneira similar nos centros urbanos congestionados, onde o espaço é escasso, por causa do raço de pessoas por metro quadrado, e com os sítios de baixa densidade. Portanto, isso parece-me de uma evidência total, nem sequer contesto isso. Eu acho eu acho que as licenças deviam ser pagas, ou seja, eu acho que tem que haver um custo para ter uma licença. Esta coisa, senão como o Miguel disse bem, ter uma licença compensa sempre. Enfim, e de facto houve as tais corridas e tal, porque as pessoas sabiam que não ter licença e depois podem não usar, mas no dia em que... Não são grátis, mas são muito baratas, não é? Não, são grátis. É prático, não, para tirar não é grátis. Está bem, mas devia-se pagar uma coisa mensal anual. É 100 tal euros. Não, mas devia-se pagar para ter. Exato. Não é pagar para fazer, é Sim, pagar sim. para ter. Que é para as pessoas pensarem duas vezes e desistirem da licença, até por outro assunto que é problemático, não é? Que é, nas zonas onde houve contenção, isso criou, obviamente, rendas aos incumbentes, às pessoas que já tinham uma licença. E, portanto, uma maneira natural dessas pessoas não ficarem para sempre com a licença é quando não estão a usá-la, enfim, o Estado voltar a pegar nela e depois ter um mecanismo qualquer de voltar a distribuir essa licença, ou decidir que não a quer no mercado de habitação. Eu acho isso péssimo, acho que devia haver um custo para se ter uma licença. E depois, eu julgo que era importantíssimo, minimamente, procurar, digamos, equilibrar a rendibilidade do imóvel quando ele está afeto ao alojamento local e quando ele está afeto aos tais arrendamentos para pessoas que vivem lá de média duração, pelo menos. Embora eu tenha um problema enorme, o nosso mercado de arrendamento é completamente disfuncional e uma coisa que existe normalmente nos outros países, que são contratos de arrendamento a 10, 15, 20 anos, altissimamente regulados pelo Estado. Ainda há muitas pessoas em França, em Inglaterra, na Alemanha, nos Países Baixos, na Bélgica, que vivem numa casa arrendada toda a vida. E sem surpresas de preço. Quem é que é o senhor que faz o tratado da vida? Claro, nós temos um problema enorme Que em 10 anos a lei muda 2 em 2 anos. Mas eu disse que o mercado era disfuncional. Não culpei os senhorios. Não me ouvi fazer. E outra coisa aqui. Esta teoria de que o alojamento local dá o dobro do arrendamento tradicional não é verdade. Mas, ó Miguel, porque estes estudos de discussão começam nos valores de venda, depois começam com taxas de ocupação e depois esquecem-se que isto tem uma logística por trás pesadíssima. Tem o custo das plataformas, tem o custo da limpeza. Mas posso fazer uma pergunta? Conhece alguém que tenha saído do alojamento local por falta de rendimento? Várias pessoas. Várias. Vou dizer, olha, estou-me a lembrar de uma rua para António Vieira, ali ao pé de Campo Livre. Era um P3, às tantas ele fez as contas e olha, isto está-me a dar praticamente a um pinho abaixo de um arrendamento tradicional. E foi embora. E tem a licença ativa. Não, mas é verdade. Eu acho que isso é, ou seja, eu estou perfeitamente consciente que são custos muito diferentes. Portanto, aquilo não é um arrendamento, não é arrendar uma casa. Mas certamente, mas lá está, nós também não temos grandes dados sobre isto, mas eu acho que era muito importante perceber, ou seja, como está num segmento com uma maior disponibilidade a pagar do que o segmento das pessoas que lá vivem, não é? Ninguém vive, quer dizer, o preço por dia não é o mesmo, simplesmente não é o mesmo, e apesar de haver custos, eu acredito que na maior parte dos casos ainda há, quer dizer, certamente que há, mas lá está, não temos dados. Era importante ter esses dados e a fiscalidade devia servir para neutralizar essa diferença. Para neutralizar. Eu sei que os custos são elevados. Estudos da confidencial imobiliária que eu vejo, eles estão a comparar coisas que não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Porque não comparam os custos. Não comparam. Eles comparam receita
em receita de arrendamento. Não, mas é que o arrendamento, chego lá, meto o arrendatário e vou-me embora. Não se compara, não se compara. Eu chego, entrego uma casa de alojamento local, faço eu a gestão, tem logística. Mas depois também há o risco, não é? Ou seja, é menos arriscado. O rendimento é alojamento local. É menos arriscado por causa dos problemas do sistema legal que... Mas é que esta O lei arrendamento também é tem alguns. completamente estável, não é? Não, é completamente estável, exceto se a pessoa As deixar de pessoas pagar e não consegue fora. Ok, Por isso é um risco enorme. Eu Eu quero dizer, mas é um problema, mas quer dizer, mas esse risco, Essa é que é a comparação. mas a rendibilidade ajusta-se para o risco. Posso só dizer mais uma coisa muito rápida? Eu acho que há um outro problema, eu acho que há outra questão que é este foco excessivo também nos alojamentos locais dentro dos condomínios é outro problema de ir ao peixe pequeno em vez de ver o peixe grande. Quer dizer, há prédios inteiros, às vezes até quarteirões, não sei, mas digamos aglomerados de pequenos prédios daquilo eu vivo, lá está, vivo em Alfama, sei exatamente o que estou a falar, que estão totalmente afetos ao alojamento local e aí não há condóminos para se queixarem. E eu acho assim uma coisa extraordinária que nós vamos atacar esse pequeno proprietário e quer dizer que do ponto de vista desta externalidade, que é o nome técnico da utilização do espaço, é ainda, é claramente muito menos grave. Agora, eu acho que nós temos de ter a coragem de dizer que não é nada do pré, que queremos regular o uso do espaço que é escasso e eu acho que o alojamento local vai ter que pagar uma parte desse custo, não tenho nenhuma dúvida disso. Bem, Mas agora também, pegando aqui nas palavras da Susana, há uma coisa também incongruente, que é nesta alteração também nos dizem que pode ser utilizado, não é, em prédios, em que muitas vezes não são constituídos em PH. Então, horizontal. É PH, propriedade horizontal, não é? E portanto, como é que nós fazemos esta distinção e aplicamos relativamente aos 2/3, se aqui nem sequer alguns existem a PH? a pergunta que estava lá atrás era o que é que acha que era preciso fazer ou não? Acho que, acima de tudo, obviamente fizemos aqui um caminho e nesta última semana acho que com consciência chegámos à conclusão que há aqui uma evolução e essa evolução parte de um pressuposto de que aquilo que temos pode ser mais conciso, pode ser mais justificável e não há necessidade, efetivamente, em termos de alojamento local, esta é a minha opinião, que estou no terreno, de fazermos grandes alterações. Temos é que tornar conceitos imprecisos, como há bocado estava a falar com o Miguel, e acima de tudo perceber como é que vai ser a prática. Vou dar um exemplo, Miguel, peço desculpa entrar na sua safra, a contribuição extraordinária no AIL, em que foi-nos dito que iria ser atualizada e que a portaria seria, quer no índice económico, quer no índice dos estatísticos. Nós temos aqui uma questão muito prática. O que é que vai acontecer? Se, vamos pôr aqui um cenário, se a lei for aprovada em setembro ou em outubro, a portaria vai sair em dezembro, então como é que vamos aplicar esses coeficientes a 2023? Vamos fazer uma retroatividade da lei? Vamos continuar a ser inconstitucionais? É que isso é que é importante. É quem legisla também tem que estar na prática daquilo que eu vivo, na prática, obviamente, porque lido com a litigância, mas também tem que haver aqui um caminho a percorrer. Foi aquela situação que eu vos disse. Agora estamos nos hostéis. Os hostéis, por assim dizer, até são os que têm mais desgaste no sentido da aplicação dos 30%. Mas, em bom rigor, a alteração que houve em 2018, correto, permite que ela seja aceite por deliberação da respectiva Assembleia de Condomínio. Então, esses que já estão aceitos, então vão continuar. Exato. Então, e os outros agora têm que pagar, desculpe uma expressão, a fava, porque podem, com 2/3, serem completamente cancelados. Percebem o que eu estou a tentar dizer? Estou-vos aqui a dar estes exemplos, mas só para perceberem que o que nós temos é um caminho, e ouvi atentamente e concordo perfeitamente com a intervenção da Secretária Arespa na Presidência da República, até perante a doutora Márcia Passos, que não sei se sabe, é da nossa sociedade, e eu concordo perfeitamente com isso, ou seja, temos que perceber que o que temos em termos de alojamento local foi um caminho, mas acima de tudo nós vamos continuar com incongruências de prática. E fora isso, há mais. A CEL, por exemplo, não entrar agora vou entrar na safra de fiscal, não entrar num custo em termos de IRC. Então, mas não é um custo. Tudo isso, os próprios cancelamentos, então quer dizer,
Agora, a questão da transmissibilidade. Isto para mim é completamente aberrante. Se em 2000 se temos uma lei que efetivamente não permite a transmissibilidade porque é uma alteração na societária do capital. Agora reparem, até mesmo para a economia, uma sociedade, ou porque muda o grupo societário, ou porque há um divórcio, ou porque o que quer que seja, Perde a razão de ser. perde a razão de ser. Mas como? Percebem? Portanto, é isso que eu estou a dizer. Ainda bem que houve essa consciência, mas acima de tudo há que precisar, há conceitos muito vagos. E esta legislação que está em vigor é perfeitamente, para mim, a coexistir, desde que, obviamente, com determinadas precisões, nos dias que hoje correm. Ok. Então vamos abrir aqui o debate, eu não sei onde é que estão aqui. Pedia-vos só duas coisas. A primeira, que se apresentassem, e a segunda, que fossem mesmo muito breves para dar espaço a mais pessoas e que não fizessem comentários, mas perguntas, por favor. Muito bom dia, cumprimento o painel e todos os presentes. Meu nome é Jorge Caldeira, sou empresário em nome individual. Depois de uma apresentação que assisti ontem da Universidade Nova, fiquei a saber que faço parte dos 80% dos empresários que têm, no mínimo, de 3 ou menos alojamentos locais. Portanto, infelizmente não consigo ser capitalista, nem fazer parte de nenhum fundo. Vou só dar aqui um testemunho daquilo que fiz. Quando comprei em 2017, desculpa, 2 casas, aqui no Monte da Caparica, elas estavam muito degradadas, em que numa delas a água nem corria e a pessoa que lá estava já com uma certa idade e teve que ir para a casa da família. Aproveitei para receber estudantes nesses apartamentos. Está inserido num condomínio, como é óbvio. Fala-se muito do alojamento local para turistas, mas nós fomos